Vamos lá, vamos falar agora sobre infraestrutura, né? E de maneira mais especial sobre os assuntos, as obras que têm transformado a realidade, aliás, e para melhor, pelo menos o que se espera, né? São muitos motoristas que diariamente enfrentam filas, congestionamentos e até riscos nas estradas da região metropolitana de Curitiba e também no interior. Mas a expectativa é que esse cenário comece a mudar. São duas grandes obras em andamento, a duplicação do contorno norte e da ligação entre Araucária e Campo Largo. E também não para por aí, né? Nos próximos meses, novas frentes de trabalho serão abertas em trechos da 277 e do contorno sul. Para explicar os investimentos, prazos, impactos dessas melhorias para quem depende, a gente recebe aqui no estúdio o Pedro Veloso, diretor de engenharia da Via Araucária. Pedro, prazer te receber novamente, tudo bem? Bom dia. Bom dia, João. Prazer é meu estar aqui. Vamos lá, o que mudou desde a tua última vinda para cá? E a gente teve início das obras ali da PR-418, estamos falando do contorno norte, tantas rodovias vitais para o dia a dia, para a rotina, o deslocamento do paranaense. Perfeito, João. Nos últimos 60 dias, a gente iniciou e já está bem avançado com a terraplenagem das obras do contorno norte, da PR-418. Também demos início a aproximadamente 20 dias, 30 dias, também as obras da 423, da PR-423, ligando ali a Araucária, a Campo Largo, também liga, né, a BR-476, a 277 e também a BR-376. São obras importantes, né? Ao todo aí já temos 17 quilômetros de duplicação sendo executadas na 418, no contorno norte, e mais iniciando agora 26 quilômetros de duplicação neste segmento entre Araucária e Campo Largo. Como você já adiantou, a gente tem a previsão já de no próximo mês iniciar, no mês de setembro, iniciar as obras do contorno sul, que temos prevista para entrega também no terceiro ano da concessão, até fevereiro de 2027, são 6 quilômetros de vias marginais. Estamos na expectativa para até o final dessa semana, ou início da próxima, a licença prévia do licenciamento ambiental para as obras da BR-277. Mais um mês a gente deve obter a licença de instalação quando as obras se iniciam de fato. Então temos todas essas tratativas com o IAT, né, o órgão ambiental aqui do Paraná, que é quem conduz esses processos das obras de ampliação. E, portanto, até o final do ano aí, e se tudo correr bem do ponto de vista do licenciamento ambiental, nós estamos com um projeto bem avançado, a gente inicia também mais 27 quilômetros de duplicação na BR-277, que é uma das obras mais esperadas aí. A BR-277, ela precisa passar, de fato, por uma transformação de infraestrutura e de capacidade. Aí a gente já está falando um pouquinho até a longo prazo e tudo mais. Queria entender um pouquinho de uma avaliação, né? Um balanço, digamos assim. Via Araucária, que completou um ano de concessão em fevereiro. Qual que é o balanço desse primeiro ano de atuação, para a gente entender como é que vocês avaliam esse trabalho até agora? Legal. A gente está aí há 1 ano e meio, né, de concessão, de fato. No primeiro ano, tiveram entregas muito relevantes, principalmente as que se referem à segurança, né? Foram muitos dispositivos de segurança implementados, então correções de barreiras rígidas, principalmente implantação de defensas metálicas novas e o pavimento que está completamente revitalizado. Hoje a gente tem uma malha pavimentada em excelentes condições, sinalização horizontal, vertical também toda em bom estado. Então esses foram os principais trabalhos do primeiro ano. Mas ao passo que a gente entregava essas obras que entregam mais segurança, né, ao usuário da rodovia, a gente planejava, e eu acho que esse era um grande trabalho, né, silencioso muitas vezes, a gente trabalhava com os projetos e todo o planejamento, licenciamento ambiental, desapropriações, desocupações para as obras de ampliação, que é o maior gargalo da infraestrutura hoje rodoviária do Paraná, as obras de duplicação de fato. E a gente começa agora essas obras dentro do cronograma esperado. Falando um pouquinho mais de cada trecho, digamos assim. PR-418, a gente está falando do contorno norte. Inclusive, hoje, quinta-feira, na terça, passei por ali. Consegui acompanhar algumas intervenções e tal. O que é o mais difícil? Pedro, vi que já houve até desapropriações, algumas demolições e, porventura, as frentes de trabalho que estão acontecendo. No caso do contorno norte, com previsão de entrega até fevereiro de 27, tem muita coisa para acontecer ali, né? Tem bastante obra, a gente está só no começo, né? Esse começo de obra que envolve a terraplenagem,
é onde a obra aparece menos, né? Depois que a gente vai para a construção dos viadutos, das novas estruturas e também para a pavimentação, a obra vai ficando mais visível, né, para o usuário. O mais complexo é por a gente estar numa região bastante conurbada, é um ambiente urbano, né? O contorno norte é quase ali uma avenida, de fato. A gente fez um bom trabalho em desocupar a faixa de domínio, então a gente tinha ali no contorno norte, ainda tem ocupações irregulares, mas para iniciar as obras a gente tinha ali uma quantidade relevante de habitações irregulares que a gente já desocupou, as pessoas estão já nas suas moradias novas, foi um trabalho ali também muito bem conduzido, com todo o padrão internacional, inclusive, que a gente é monitorado e presta conta não só para a NTT, mas também para investidores, sobre esse impacto social. Então, com todo esse cuidado, a gente fez essas desocupações, isso foi um desafio muito grande, e a gente tem ali ainda muitas interferências, com rede de energia elétrica, com redes de eventualmente saneamento, água, esgoto, e a gente está cuidando de todas essas interferências para ela não ser impactante na obra. Do ponto de vista de engenharia, é uma obra desafiadora, mas são quantos viadutos, Pedro? Ao todo são 7 viadutos. A gente tem 2 transposições que são novas, né? Retornos e transposições que são novos, mas a gente mantém todas as transposições que já existem hoje, prolonga elas, né? Algumas serão demolidas e a gente fará de novo a obra de arte por conta de caber a duplicação, né? E a gente vai fazer isso com todo cuidado para o impacto no trânsito ser o menor possível. A gente já vem fazendo intervenções e comunicando aí com a antecedência necessária. A gente já vem fazendo algumas intervenções que impactam ali um pouco a rotina do trânsito, mas ao longo da duplicação, boa parte dela vai acontecer fora do eixo da rodovia existente, portanto com impacto que é mínimo. Mas em alguns momentos a gente vai ter demolição de viaduto, a gente vai ter que fechar retornos e aí a gente perde aí nesse momento toda a compreensão e atenção também do motorista para que a gente possa avançar com as obras. Aí queria entender um pouquinho como é que vocês têm esse olhar também atento da população, até numa questão de feedback mesmo, para que vocês possam seguir com os trabalhos. A gente está falando de obras que estão previstas ali para 2027. Quais são os impactos, de um modo geral, propriamente ditos aí na mobilidade da região metropolitana de Curitiba, e de que forma os usuários são ouvidos nisso tudo para que isso seja de fato, para que eles sintam esse impacto de fato? Perfeito. A gente mantém um canal de ouvidoria, né, constante, e o que a gente busca é o engajamento nas nossas redes sociais, porque é ali que a comunicação mais massiva acontece, tanto pelo Instagram, tanto pelo X, né, o antigo Twitter, e a gente tem nosso canal de WhatsApp também, onde todas as obras são colocadas cotidianamente. Então, esses canais, né, das redes sociais da Via Araucária é onde a gente tem a comunicação mais massiva e que ela ocorre o tempo todo, além, obviamente, dos releases que a gente faz para a grande imprensa, né, incluindo aí a Jovem Pan. Então, esses são os principais canais, e a gente tem ouvidoria para quando existe uma manifestação específica, alguma reclamação, alguma observação, algum ponto de atenção em relação a chega isso direto para vocês, ou muitas vezes isso vem por meio de outras instâncias, assim, até para entender se o público entende onde fazer essa reclamação, ou até mesmo uma sugestão, entender o que impacta de fato? A gente tem manifestações que chegam via ouvidoria, e a gente tem todo um processo com prazos para responder, então nunca vai ficar um usuário ou qualquer stakeholder sem resposta. Sem retorno, sim. Sem retorno, mas muitos não chegam pelo canal da ouvidoria, acaba chegando, por exemplo, via imprensa ou via algum conhecido. Então a gente tem canais diversos, o canal da ouvidoria é um canal excelente, sabendo que a gente tem todo um processo e que vai ter a resposta no tempo adequado. Pedro, falamos do contorno norte ali, falando da 423, essa ligação importante entre Araucária e Campo Largo. A ideia é tirar o fluxo de caminhões, né, para que não precisem vir até o contorno ali e tal. E essa ligação por si só tem um potencial para melhoria do fluxo de maneira bastante considerável. Tem sim, João, esse potencial. Ele é uma via paralela, né, mais distante e se torna, portanto, uma via alternativa ao contorno sul, que tem mais capacidade, né, já é uma via duplicada, mas que está lotada. Então, você acaba tirando um trânsito ali entre Campo Largo e a região mais metropolitana, né, no contorno sul. Ali na região de Campo Largo, toda da 277 tende a ter um alívio de tráfego. E ainda tem outras pretensões do próprio governo, daí não é uma obra de concessão, de extensão
da 423 até a BR-116. Então, isso traria ainda um corredor... Até com manifestações recentes aí, né? Sobre esse assunto. Exatamente, sobre o lançamento das obras e tal. Não tem a ver diretamente com a concessionária, com a Via Araucária, mas são intenções que podem transformar esse corredor num corredor ainda mais atrativo. Mas é bom a gente lembrar, né, comentar que temos também, por obrigação contratual, a ampliação da 277 nessa região de Campo Largo. Então, o usuário vai ter ali duas escolhas melhores. A 423 duplicada, a 277 com uma faixa a mais e o contorno sul também com uma faixa a mais até o 5º ano da concessão. Então, a gente vai ter a via alternativa nova, mas a via existente também com mais capacidade. E aí a gente vai entender qual vai ser, de fato, o comportamento do motorista nesse cenário. E como é que funciona o trabalho de fiscalização e acompanhamento dessas obras, quando a gente envolve aí o governo do estado e a própria agência reguladora? Como é que eles fazem esse trabalho nesse equilíbrio dos serviços de vocês? Acho que são várias camadas, né? Assim, dentro da própria concessionária, né, como dono da obra, a gente contrata os construtores, a gente tem um gerenciamento sobre essas obras, uma fiscalização também sobre essas obras, a gente separa os temas ali internamente, né? O que é de fato gerenciamento, o que é fiscalização. Uma coisa está muito mais atrelada ao cronograma, aos projetos, o outro está mais atrelado de fato à qualidade dos serviços executados. Ainda no âmbito da concessionária e como obrigação contratual junto à NTT, essas obras precisam ser certificadas. Então, um organismo independente, homologado pelo Inmetro, ele certifica que as obras estão construídas conforme deveria, e isso atende às obrigações do contrato. E aí a gente vai para a NTT. A NTT tem a própria fiscalização, ela é a grande responsável por fiscalizar o contrato. Não existe relação direta com o governo no estado desse sentido, é uma relação com a agência federal, né, que é a NTT, e aí obviamente todos os órgãos de controle têm autonomia também, como tribunais de conta, etc., para fiscalizar o contrato. Mas existem várias camadas, é um contrato muito moderno, né? Os contratos de concessão novos que estão colocados no Paraná hoje são contratos que trazem lições aprendidas imensas de todas as outras rodadas de concessão federal, e tem muitos elementos de contratos internacionais que foram colocados dentro desse contrato que torna toda essa fiscalização bastante robusta. Pedro, a gente teve, foi anteontem, né? Aquela chuvarada aqui em Curitiba, ali na região do Sabará, cidade industrial, enfim, em algumas marginais, teve alagamento, teve um transtorno ali, o que acaba prejudicando o trânsito e tudo mais. Hoje, como é que funciona a questão de infraestrutura da malha pluvial? Isso é de responsabilidade do município, da prefeitura, Sanepar. Eu sei que tem, pelo que vocês inclusive divulgaram aqui, trechos de marginais que vão ser feitos ao longo do contorno sul. Vocês vão revisitar todas as marginais do contorno, e essa melhoria passa também pela galeria pluvial para tentar diminuir a consequência e os impactos dessa chuvarada, por exemplo, que nessa semana deixou alguns transtornos, motoristas que vão passar arriscando, né, acabam ficando pelo caminho, tendo prejuízos ali. Como é que funciona isso se tratando da concessão, inclusive dessa nova concessão que você acabou de comentar? Perfeito. As marginais do contorno sul, a gente vai fazer implantação de novos quilômetros de marginais. Onde não tem. Onde não tem. A marginal existente, ela existe um conflito de faixa de domínio que a gente está solucionando com a NTT e também com a prefeitura. A faixa de domínio ela é intermediária no meio da marginal, é um tema complexo, mas que é simples no dia a dia, porque a operação dessa marginal já é da prefeitura, e a prefeitura tem todo o interesse de continuar essa operação da marginal. Em relação ao local ali do Sabará, do alagamento, a prefeitura, a gente tem mantido contato, então não é um tema tão simples, porque existe toda uma interface, existe responsabilidades da concessionária, obviamente, mas a marginal e todo o tratamento de águas pluviais, ele é da prefeitura, é um sistema de drenagem da prefeitura. A prefeitura já tem projeto para melhorar esse local, a gente acessou parte disso, o nosso time técnico da Via Araucária com as secretarias, o IPUC e a Secretaria de Obras da Prefeitura, então já tem, é responsabilidade da prefeitura essa drenagem, e já existe um projeto até onde a gente acessou para solucionar isso. O ponto a gente tem uma grande interface por conta das obras de ampliação, né? A gente não tem só as marginais, a gente tem algumas trincheiras que vão gerar retornos novos no contorno sul, que vão ser executados pela concessionária. Então a gente trata isso junto com a prefeitura,
todos os nossos projetos que hoje já estão aprovados da NTT de marginal, a gente discutiu muito com o IPUC e tem a interface da drenagem, mas não é responsabilidade direta da concessionária hoje esse ponto de alagamento. Não é uma solução simples, mas a gente vai estar junto com a prefeitura para apoiar no que for possível, mas não é nossa responsabilidade direta. A gestão de fluxo das marginais, aí por exemplo já aqui na SIC ali, né, perto da região do Caiuá e tal, uma região também com trânsito bastante intenso e tudo mais, essa gestão ela se dá pela prefeitura, digamos ali, toda a operação, temporizador do sinal, semáforo, etc. Se vai ter binário, se não vai ter, né? A gente tem obra de binário prevista no contrato de concessão, mas a operação dos semáforos e dos carros que estacionam e etc. é uma operação da prefeitura de Curitiba. Bom, falando um pouquinho até mesmo do reajuste, né? Inclusive temos as praças de pedágio que passam a colocar em prática esse reajuste já a partir de hoje, inclusive. Queria entender um pouquinho desse contexto e como é que vocês avaliam tudo isso. O reajuste ele faz parte do contrato, né? É pela inflação, né? Então a gente tem a previsão de reajustar a tarifa pela inflação. É parte do contrato e a gente estando 100% aderente ao contrato, como estamos, ele ocorre de forma natural, né? É praticamente automático. Como ocorre com as outras concessionárias. Inclusive, no primeiro ano de concessão, Pedro, o volume de fluxo, tudo seguiu os indicativos, os estudos, ou acabou sendo até superado, digamos assim, do que a própria concessionária imaginava, acredito que anterior ao próprio leilão? Sim, são dois. Esse contrato ele tem um risco compartilhado de demanda, né? Então, se a demanda de tráfego ela ultrapassa uma determinada banda daquilo que foi planejado pelo governo, ou ela fica abaixo, esse risco é compartilhado. A gente encerrou o primeiro ano com um fluxo, um tráfego acima do que foi previsto pelo estudo do governo, e aí por conta desse risco de demanda a concessionária compartilhou parte dos ganhos com o governo. Outro assunto que volta e meia a gente debate aqui, no caso via a NTT, Sim. Sendo uma concessão federal. Outro assunto que a gente volta e meia debate, que chega da nossa audiência também, é a própria situação dos caminhoneiros aí nas rodovias e tudo mais. Embora exista uma legislação que obrigue, enfim, peça que os caminhoneiros façam a tal parada por algumas horas, a gente também recebe essa parte aí dos caminhoneiros que não tem locais acessíveis para isso, né, propícios para isso. Queria entender que olhar tem sobre essa situação. Excelente ponto. A gente tem a previsão da construção de um posto de parada de descanso para caminhoneiro. Nós fizemos um estudo bastante amplo de onde seria a melhor localização e a gente se propôs a não só cumprir o cronograma de entrega desse posto de parada, que vai ser em Irati. A gente achou ele o melhor local para a implantação, validamos isso junto à NTT. Um ponto estratégico? Estratégico por conta da distância para o porto, onde também vai ser construído um PPD na região do lote 2, né, de concessão, trecho da EPR Litoral Pioneiro, e também no lote 6 tem a previsão de um outro. Então a gente achou um ponto intermediário entre essas futuras construções para a construção do PPD na região da Via Araucária, e já iniciamos essas obras também, então muito pertinente a pergunta, com previsão de conclusão já em dezembro. Então a obrigação contratual é para fevereiro, mas a gente está buscando antecipar isso para dezembro, porque a gente sabe o quanto é necessário essa parada, esse descanso. É uma questão de segurança pública, né? O motorista profissional, muitas vezes, boa parte dos acidentes relevantes na rodovia ocorrem com veículos comerciais, né, com caminhões, e muitas vezes a causa é a ausência de descanso, a imperícia muitas vezes. Então a gente quer muito entregar esse benefício não só para o motorista profissional, assim como para a comunidade como um todo já em dezembro. Você falou de benefício, mas o que vai ter? Esse ponto de parada e descanso é apenas um pátio grande com banheiro eventualmente? Qual a estrutura, o que vocês pensaram para atender não só a legislação, né, mas também do que vocês entendem que é necessário para oferecer? João, além do estacionamento em si, a área é uma área de aproximadamente 20 mil metros quadrados. A gente escolheu uma área adjacente a um posto de serviço já existente. Então, o posto de serviço ali já entrega restaurante, já entrega até hotel.
Então, a gente não queria que ele ficasse num lugar isolado, onde tivesse só as entregas contratuais, como você mesmo falou. Então, a gente acopla serviços que já são existentes, com um estacionamento muito mais amplo. E, além disso, vai ter uma base, né, como se fosse uma base operacional de suporte, né? Então, ali vai ter fraldário, banheiro feminino, banheiro masculino, local para aquecimento seguro de alimentos, ponto para caminhões que vêm refrigerado, muitas vezes também poderem parar e não perder a sua refrigeração. E a gente está estudando, mas isso fica para um outro momento, a gente está estudando ainda entregar mais serviços frente a algumas empresas que a gente tem como investimento aí dentro do grupo investidor da Via Araucária, como serviço médico, mas isso fica para um outro momento, na hora que a gente de fato conseguir viabilizar o que eu acho que vai ser uma entrega muito relevante e inovadora para esse público. Ô Pedro, tem um certo receio do ponto de vista da segurança, né? Especialmente quando muitos caminhoneiros, por exemplo, vão na 277, estão chegando lá em Paranaguá. Há essa preocupação também, o que fazer para garantir essa segurança, mesmo não sendo uma responsabilidade direta, digamos assim, da concessionária? De forma geral, de fato, né, não é uma responsabilidade direta da concessionária, né? Essa questão da segurança, ela é atinente a todo o segmento, a toda viagem. No caso específico do posto de parada, é um local monitorado por câmera, com guarita de entrada, então a segurança é bastante robusta. E, de novo, por estar adjacente a um posto de serviço, a segurança fica ainda, por não ser um local ermo, um local isolado, a segurança fica ainda mais aprimorada. Então, esse ponto específico que você falou em Irati, a expectativa é de que seja finalizado já em dezembro deste ano. Estamos com as obras avançadas para entregar em dezembro. Essa é a expectativa, embora a obrigação contratual seja para fevereiro. Tem um aspecto curioso aqui para aproveitar, para te encerrar e te liberar, Pedro. Do ponto de vista do cuidado ambiental, eu lembro que a gente falou aqui na outra entrevista sobre passafauna, todo um trabalho, né, que existe até para atender o próprio licenciamento. E eu queria que você contasse a história de um sapinho aí que... Vazou a história do sapo. Essa historinha do sapo aí que é engraçado. Parte do processo de supressão vegetal é o afugentamento e resgate de animais, né? Então, antes do corte das árvores, muitos bichos se habitam ali, né, nas árvores, naquela mini floresta. E a gente precisa, no primeiro momento, afugentar. Então, com barulho das próprias máquinas e com algumas técnicas que os veterinários usam, a gente afugenta os animais. Alguns não se afugentam, ou por estarem machucados, ou por ter uma mobilidade ainda não adequada, eles permanecem no local e aí é feito o resgate e levado para um local adequado. E, eventualmente, alguns bichos estão machucados. Dentre eles, o pessoal lá da frente de trabalho, os veterinários, precisaram operar um sapo. A gente tem algumas imagens, o sapo precisou passar ali por uma cirurgia. É mole. Eu nunca vi cirurgia em sapo. Você viu? E aí fizeram a operação. Foi bem sucedida? Bem sucedida, até onde eu sei. Olha só. Essa é a primeira vez que eu ouço, tá? Tá vendo? A gente falou essa semana dos pinguins, né? É verdade. Muitos ali e tal, que ficam no laboratório da Federal para depois poder voltar para o mar, mas essa do sapinho aí é novidade. Aí Pedro Veloso, diretor de engenharia da Via Araucária, compartilhando com a gente até esse fato curioso aí no meio disso tudo. Cirurgia de sapo. É mole? Muito bom. Ô Pedro, para fechar, os canais da Via Araucária aí, para quem ainda não acompanha, ficar sempre ligado que é importante esse trabalho e essa atualização para quem acaba vivendo a cidade e também pegando a estrada, e muitas vezes uma publicação, uma notícia ali já ajuda a pessoa a salvar alguns minutos, né? Claro, sem dúvida. Eu vou pedir uma cola aí para Luciana, mas Fala aí, Lu, que a gente ajuda aqui. @AraucáriaVia, isso no Instagram, para quem quiser acessar as páginas lá no Instagram. E temos outro canal? Via Araucária Notícias. Isso é? Tem um canal no WhatsApp, daí vocês compartilham todas as informações por lá, né? Então tá aí, Luciana, sempre atenta, trazendo aqui os canais de comunicação também, né, Pedro? Isso aí, obrigado. Esse eu tenho, Via Araucária Notícias, esse acho que canal eu tenho também, com 6.400 seguidores. Bastante gente. Tem que aumentar muito mais, né, claro.
muita gente que não sabe pode, então, passar a acompanhar e receber as atualizações. Agradecendo ao Pedro mais uma vez pela entrevista. Sucesso, Pedro, e claro, a gente segue aqui sempre de portas abertas para poder entender o trabalho e de que maneira tudo acontece. Obrigado pela oportunidade aí dos esclarecimentos aos ouvintes da Jovem Pan. Valeu, Obrigado. ótimo dia. 11h07.